sobre a igreja da paz do Senhor. Amém? Vamos se assento por gentileza, glorificando ao Deus que vive, que reina e que está neste lugar, nesta noite. Amém? Abra sua Bíblia sem demora, no Evangelho, conforme escreveu Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 8, a partir do verso de número 18. Enquanto os irmãos procuram, eu quero mais uma vez, nesta oportunidade, externar meus agradecimentos ao meu Deus, por mais esta oportunidade que nos concede hoje, de podermos estar compartilhando algo que Ele tem falado e nos ensinado no decorrer destes dias. Amém? Quero externar também o meu agradecimento ao nosso pastor, o evangelista da Igreja de Deus, ao corpo dos presbíteros que estão aqui na nossa recuada, a igreja, a minha esposa, a minha filha, que tem orado por nós. E hoje, mais do que nunca, sou carente das vossas orações. Amém? Deus tem nos ensinado e tem falado sempre aos nossos corações determinado tipo da forma que devemos agir, da forma que devemos conduzir as nossas vidas. E sempre que não ouvimos o nosso Deus, Ele nos coloca à prova. Amém? E temos o costume na área da tecnologia e confiarmos demais, não é? Confiarmos demais na tecnologia. E sempre nos esquecemos que ela pode nos desamparar. E foi o que aconteceu essa semana. A tecnologia me desamparou. E eu fiquei sem esforço para pregar hoje. Mas nós servimos um Deus que é vivo. Amém? Nós servimos um Deus que é poderoso. Você crê nisso? Eu creio nisso. E é por isso que eu estou aqui nesta noite. Porque o nosso Deus é poderoso para falar nesta noite, neste lugar. Estamos nestes dias falando sobre discipulado. Vamos falar sobre discipulado durante todo o ano. Quando o pastor nos procurou na reunião que tivemos no mês de dezembro, ele nos desafiou, os presbíteros, a estarmos lado a lado com ele nesse projeto de falar sobre discipulado. E nós nos comprometemos a estar orando e pedindo a graça de Deus sobre as nossas vidas. E Deus já tem falado desde o primeiro culto deste ano, onde o nosso pastor ministrou 2 dias, nosso irmão Diego pregou, a nossa irmã Isabel pregou, e hoje coube a nós a responsabilidade de compartilhar convosco esse texto de Mateus, capítulo 8, verso 18 a seguir. Todos encontraram? Diz assim a Escritura Sagrada: vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus respondeu: as raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe Jesus, porém, dizendo: segue-me, deixa os mortos nos sepultar os seus mortos. Amém? Nos foi incumbido nessa noite de falarmos sobre prioridades. Mas não prioridades qualqueres, não as prioridades que nós muitas vezes colocamos nas nossas vidas, mas o tema que nos foi dado foi as prioridades corretas que devemos ter quando decidimos seguir ao Mestre das nossas vidas. Nós vemos nesse texto que acabamos de ler que Jesus vinha de uma maratona, estava terminando um sermão maravilhoso que ele havia pregado no monte, o sermão da montanha, muito conhecido,
e vinha então em direção ao lago da Galileia, e uma grande multidão o acompanhava. Imagine só essa situação. Jesus, após ter ministrado às multidões, falado sobre as bem-aventuranças, a qual nós já ouvimos aqui nesse final de semana passado, sobre o Sermão do Monte, se dirige então agora com aquela multidão ao seu redor. E nesse inteirinho, a partir do verso 1 do capítulo 8, ele cura um leproso. Um centurião lhe procura e diz: meu servo está enfermo. Jesus diz: irei contigo. E ele diz: mas eu não sou digno que entres na minha casa. Eu também, diz o centurião, sou o homem que estou debaixo de autoridade. Se mando meus soldados irem, eles vão. Se eu mando eles voltarem, eles voltam. Basta somente uma palavra tua e o meu servo será curado. Jesus então se admira e diz que, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como essa. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, com Isaque e Jacó no reino dos céus. Seguindo ainda caminho, chega na casa de Pedro e encontra a sogra de Pedro. Isso prova que Pedro era casado, amém? Se encontrou a sogra, é porque Pedro era casado. E ali aquela mulher estava enferma. E Jesus então cura aquela senhora e ela começa então a servir-nos. Veja que no versículo 16 diz ainda que ele curou grande multidão. Todas as espécies de enfermidades, endemoniados, para que se cumprisse aquilo que foi dito a respeito dele pelo profeta Isaías, que ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Este é o pano de fundo do que vamos tratar nesta noite. Então, aquela multidão atrás de Jesus, discípulos, seguidores, e nós sabemos que onde Jesus estava sempre havia uma grande aglomeração de gente. 3 tipos de pessoas sempre seguiam Jesus: os religiosos, aqueles que estavam atrás de Jesus para encontrar falhas e tentar lhe acusar; aqueles que eram meramente espectadores, estavam ali para ver o que acontecia, se Jesus curasse bem, se Jesus não curasse bem também. Mas haviam também os discípulos do Senhor, que eu costumo chamar os necessitados da graça e da misericórdia do Salvador das nossas vidas. É nessa situação que Jesus, então, vendo essa multidão, resolve passar para o outro lado da margem. E a epígrafe da minha Bíblia traz como tema: Jesus põe à prova os que querem segui-lo. Veja que estes homens, um escriba, um doutor da lei, um homem conhecedor da lei mosaica, simplesmente vira para o Senhor e diz: seguir-te-ei para onde quer que fores. Jesus então vira para eles e diz que as raposas têm os seus covis e os pássaros os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Essa expressão Filho do Homem é a primeira vez que ela aparece no Evangelho de Mateus, nesse versículo. Ela é mencionada 73 vezes nos Evangelhos. E todas as vezes que ela é proferida, sai dos lábios do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com exceção de uma única vez que está em Atos dos Apóstolos, também se referindo ao Filho de Deus. O que o Senhor Jesus então está querendo dizer para este homem? O que Jesus está querendo ensinar para ele dizendo isso? Vamos ver o que diz esse mesmo texto na visão do evangelista Lucas. Abra sua Bíblia, aí na sua Bíblia deve ter a referência logo embaixo. Lucas 9, versículos 57 a 62, para termos uma visão melhor, mais ampliada
Vamos ver o que Lucas viu ou ouviu na realidade, não é? O que Lucas relata de tudo aquilo que ele recolheu para escrever sobre Jesus Cristo. Versículo 57 do capítulo 9 do evangelista Lucas diz assim: indo eles caminho afora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm com seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me da minha casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Veja que Lucas deixa claro qual era a prioridade que Jesus estava tentando ensinar para estes discípulos. Veja que o primeiro chama Jesus em Mateus de mestre. Mestre era um termo comum usado pelos judeus daquela época para se referir a um rabino, a uma pessoa que tinha sabedoria para ensinar. Mas note que os seus discípulos, os que eram discípulos de verdade, lhe chamavam de Senhor. Qual a prioridade que temos dado ao reino de Deus nas nossas vidas? Ou melhor dizendo, qual a prioridade que temos dado ao rei deste reino nas nossas vidas? Qual lugar ele tem ocupado nas nossas vidas? É isso que Jesus está dizendo para estes. Para aquele que se ofereceu em seguir, Jesus fala: olha, há dificuldades na caminhada. Se você está tentando me seguir pensando que vai ganhar dinheiro, riquezas, saiba que haverá dificuldades na caminhada. Hoje vemos muitas pessoas querendo pregar o Evangelho, falar do amor de Jesus. E eu costumo sempre perguntar para esses: por qual motivo você deseja pregar o Jesus crucificado, o Jesus ressurreto? Por qual motivo você deseja semear a palavra da salvação? E dependendo daquilo que a pessoa nos diz, sabemos se ela está ou não no centro da vontade de Deus. Vemos hoje que é um cabide muito bom de emprego se tornar um pregador do Evangelho, vamos dizer assim, entre aspas. Mas muito poucos querem sofrer por amor deste que nos chamou para viver a vida eterna do seu lado. Prioridade, segundo o dicionário, alguns dicionários que eu consultei, prioridade tem o seguinte significado: primazia de tempo, de ordem ou de categoria, direito de passar à frente dos outros, qualidade do que está em primeiro lugar. Significa escolher quem vem em primeiro lugar, ou seja, o que é mais importante para nós. É essa a pergunta que Deus nos faz nessa noite. Qual o lugar Ele tem ocupado nas nossas vidas? E desde que eu recebi esse tema, irmãos, Deus tem falado grandemente comigo. E tudo o que vamos dizermos nesta noite, Deus nos exortou em primeiro lugar. Eu não quero que vocês se esqueçam disso. O ouvido mais próximo da minha boca é o meu. Deus falou grandemente comigo e me constrangiu a lágrimas de tristeza quando Ele me fez essa pergunta: que lugar eu tenho ocupado na tua vida? Talvez você tenha vindo aqui nessa noite para escutar uma pregação avivada como a de sábado passado. Talvez ela se avive daqui para frente. Mas no momento a pergunta é: qual lugar o Deus da nossa salvação
tem ocupado nas nossas vidas. Porque o tema da minha ministração é prioridades corretas. E as prioridades têm que estar corretas se nós quisermos adentrar nas mansões celestiais. Não há outro caminho, irmãos. Como foi dito aqui, a porta é pequena e o caminho é estreito. O pastor nos disse que nós seríamos confrontados. E eu fui confrontado. Depois de 13 anos seguindo a Jesus, ele me perguntou: que lugar eu tenho ocupado na tua vida? Para responder essa pergunta, nós temos que ir para Lucas 14, 26. Para entendermos a primeira prioridade que eu quero vos falar nesta noite. Lucas 14, 26, o bom mestre diz assim: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, a sua mãe, e mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Alguém aqui possui uma Bíblia na nova tradução na linguagem de hoje? Não? Pastor, a versão King James está como esse versículo, pastor? Se alguém deseja seguir-me e ama a seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Amém? Esse termo aborrecer, da revista e atualizada, que é a versão que eu estou usando. O Michael tem ali a versão da LHT. Leia para nós, Michael. Quem quiser me acompanhar, não pode ser meu seguidor, se não amar mais do que amam o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a si mesmo. Amém? Então aqui a palavra-chave é amar mais. Esse aborrecer quer dizer amar mais. Se nós não amarmos mais ao Deus deste reino do que a nossos pais, a nossa esposa ou esposo, dependendo do caso, nossos filhos e até mesmo a nossa própria vida, não poderemos ser chamados de discípulos. Então a primeira prioridade que eu quero lhe falar nesta noite é o amor. Esta é a maior de todas as prioridades do cristão. E vivemos em dias que tem se cumprido o que Jesus disse em Mateus 24, quando ele começa a predizer o princípio das coisas. Ele diz que haveriam dias que, por se esfriar, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Mas tem uma vírgula: mas o que perseverar até o fim, este será salvo. Não adianta levantar a mão e dizer que Jesus é mestre na sua vida. Não adianta levantar a mão e dizer que Jesus é Senhor da sua vida. Não adianta levantar a mão e dizer que Jesus é Senhor e Salvador da sua vida, se você não estiver disposto a perseverar até o final. O bom mestre disse que neste mundo nós teríamos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceu e ressuscitou ao terceiro dia e está à destra do Pai, intercedendo pelas nossas vidas. Fomos aqui ensinados na semana passada que para priorizarmos a Deus necessitamos de ter um relacionamento com Ele. Eu achei maravilhosa essa palavra. Um relacionamento com Deus. Como anda o seu relacionamento com o seu Deus? Vou tornar a repetir, não quero me tornar enfadonho, mas eu quero que isso fique gravado no seu coração.
qual lugar o Senhor tem ocupado nas nossas vidas. O amor é o princípio de todas as coisas, porque foi por amor que Deus enviou Jesus a esta terra para morrer pelos meus e pelos seus pecados. Isso está registrado muito bem em João 3,16. E na primeira epístola de João 3,16 também diz que é o amor que nos vai fazer suportar e amar os nossos irmãos e os nossos próximos, como a nós mesmos. Devemos então, irmãos, priorizar o amor, não o reino de Deus somente. Porque estava eu priorizando tanto o reino de Deus, que me esqueci do Deus do reino, do Rei do reino. Estava eu tão preocupado com o meu chamado, com o meu ministério, com aquilo que eu deveria ou não ministrar, que me fechei dentro de uma ostra e esqueci do Deus do reino. O amor já não habitava mais no meu coração. O amor que eu digo, o amor pelo meu próximo, que está lá fora ainda e necessita ouvir falar que Jesus Cristo é a solução. O amor, então, irmãos, nos aproxima dessa prioridade correta que nós devemos ter com relação ao Deus desse reino. Porque é só por amor, irmãos, por amor, que nós suportamos ser afrontados, ser escarnecidos. Pessoas como eu, que sempre teve o sangue muito quente, como diz o ditado, não era de levar desaforo para casa. Hoje leva não só o desaforo, mas ainda ora por aquele que lhe desaforou, para que Jesus possa salvar a sua vida. É só o amor que conforta o coração de um missionário algemado num cárcere em pleno século XXI, sofrendo dia e noite na sua carne, e as pessoas dizendo: nega o teu Senhor, estará livre. E ele, por amor, continua: eu não nego, eu não nego, eu não nego, eu não nego. É o amor, irmãos, a prioridade que tem que retornar às nossas vidas. Porque quando o amor, que é a primeira característica do fruto do Espírito, fruto do Espírito, existem 9 qualidades, vamos dizer assim, mas o fruto é um só. E o primeiro deles é o amor. Porque se você não tiver o amor, os outros 8, muito menos. O amor é muito bem retratado pelo apóstolo Paulo na sua carta, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13. O amor tudo suporta, tudo sofre. O amor não se usurpa. Todas as coisas passarão, irmão, mas o amor permanecerá no nosso coração. O amor ágape, não o escorge, não o filéu, não o eros, o amor ágape, o amor sofredor, o amor do Senhor Jesus pelas nossas vidas. Este é o amor que devemos resgatar, em primeiro lugar, nas nossas vidas, para podermos dizer que Ele é Senhor e Salvador das nossas miseráveis vidas. Primeiro devemos amar ao Senhor acima de todas as coisas. Este é o primeiro mandamento, tanto da lei mosaica, como quando Jesus esteve entre nós e nos deixou também. Abra sua Bíblia em Marcos, Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 12, versículo, a partir do 28, 29, Jesus é indagado no 28, por um outro escriba,
Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E o segundo é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Veja, irmãos, que o amor a Deus tem que ocupar a primazia das nossas vidas. Na terceira escola bíblica de obreiros nesse ministério que foi realizada em Toyohashi, pastor Joel Freire Bezerra da Costa, filho do pastor José Wellington Bezerra da Costa, presidente das Assembleias de Deus da CGADB do Brasil. Pastor Joel Freire é pastor nos Estados Unidos, na Flórida, e ele contava o testemunho de um pastor amigo dele que estava sofrendo muito da depressão, e ele procurou um especialista também cristão para tratar desse seu mal, e ele começou a ver as prioridades da vida desse pastor, e viu que as prioridades estavam erradas. Então o pastor Joel Freire disse que foi ensinado a esse pastor que ele deveria colocar as prioridades no lugar certo. A primeira prioridade que ele devia ter na sua vida era o Deus da sua salvação. A segunda prioridade era a sua própria vida. A terceira prioridade era a sua família. A quarta prioridade era a obra de Deus. E a quinta prioridade eram as demais coisas. Se ele seguisse essas prioridades, ele sairia da depressão, sairia dos seus problemas. Porque ele estava fazendo uma inversão. Estava priorizando mais o reino de Deus do que o Deus do reino. E o fardo fica pesado, irmãos, quando nós invertemos as coisas. Senão Jesus seria mentiroso quando ele disse: toma sobre ti o meu fardo que é leve. Sabe o que Jesus está querendo dizer com isso? Que nós devemos sossegar nele. A Bíblia diz que Jesus virá como um ladrão. Não como um ladrão literal, né, irmãos? Ou seja, ele virá de surpresa. E muitos cristãos, ou crentes, como eu costumo chamar, ainda esperam o Senhor como um ladrão. Eu não, irmãos, eu espero o Senhor como o Senhor da minha vida. Porque se ele vier ao meio-dia, ele é Senhor. Se ele vier à meia-noite, ele é Senhor. Se ele vier de manhã cedo, ele é Senhor da minha vida. Isso é sossegar no Senhor. Se está trabalhando, glória a Deus, aleluia. Se está passando pela prova, glória a Deus e aleluia. Porque o Deus que criou os céus e a terra não vai desamparar os seus filhos. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas: comer, beber e vestir. Eu não encontrei em nenhuma tradução da Bíblia as demais coisas ou todas as coisas. Na revista e corrigida está estas coisas, e na revista e atualizada está estas coisas. Todas estas coisas a qual Jesus relata anteriormente no contexto desse versículo de 6:33 de Mateus. Jesus nunca vai desamparar-nos, porque ele não pode voltar atrás na sua palavra. Então o amor é a primeira prioridade que nós devemos resgatar nas nossas vidas, para então continuarmos a servir ao Senhor. A segunda prioridade é que isso vem consequentemente quando você ama a Deus de todo o seu coração, de toda a sua mente, de toda a sua alma, de todo o seu espírito. Quando você ama a Deus na sua tricotomia, o homem é tricotômico, ele é corpo, alma e espírito. Quando você ama a Deus nessa totalidade, você vai priorizar a palavra dele. Essa é a segunda prioridade que eu coloquei aqui no meu esboço. Devemos priorizar a palavra de Deus. Jesus foi aos céus, mas não nos deixou órfãos. Disse que enviaria outro, o Consolador. E juntamente com o Consolador, ele nos deixou a sua palavra. Porque naquele dia, irmãos, do juízo,
não teremos desculpas de falar eu não sabia. Está aqui, 66 livros, o manual para ir morar no céu. Mas não adianta só ler, irmãos, porque João 8, a partir do verso 31, acompanha aí. João 8, 31, rapidamente. João 8, 31, diz assim: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, vós verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Veja que antes Jesus olha para os judeus que lhe seguiam, que decidiram se tornar discípulos, abandonar o judaísmo e tornar-se cristãos. Ele diz: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Agora eu lhe pergunto: como você tem coragem de dizer que é discípulo do Mestre se nunca leu a palavra dele? Mas não basta só ler, irmãos. Abre em Tiago agora, capítulo 1. Porque eu conheço um lugar em Roma onde existem muitos homens que leem a Bíblia de capa a capa e até hoje não entenderam absolutamente nada. Tiago diz assim a partir do verso 22: Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não é praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, este será bem-aventurado no que realizar. Será feliz em tudo o que fizer aquele que for praticante da palavra. Nós temos que ler, sorver, comer, mastigar, digerir e depois colocar isso em prática. Porque só assim poderemos ser discípulos do Mestre. Veja, irmãos, que pesa sobre a nossa responsabilidade. Quando eu digo nossa, não estou dizendo só aqui em cima, não. Sobre a nossa responsabilidade, o ID de Jesus Cristo. Eu li um livro que comentei com os obreiros no dia da nossa reunião, que se chama A Arte Perdida de Fazer Discípulos. Esse livro foi escrito em 1978. Está em domínio público na internet. Você pode procurar lá, A Arte Perdida de Fazer Discípulos, e você vai encontrar para você ler. E esse pastor fala sobre esse ministério já há 35 anos atrás, que estava escasso, que era a arte de fazer discípulos. E ele pergunta a um dos seus companheiros de ministério o que era mais importante, especificamente um evangelista, um pregador da palavra, o que alegrava mais o coração desse evangelista. Ele disse que uma pessoa aceite a Jesus como seu Salvador. Ele disse: glória a Deus por isso, mas isso não é tudo. Você precisa discipular esta pessoa, para que a partir disso, esse discípulo gere novos discípulos. É assim que a Igreja de Jesus Cristo tem estado de pé até hoje. Porque geramos novos discípulos quando aplicamos a palavra que temos aprendido, lido e ouvido neste lugar.
E Deus tem falado neste lugar. Deus tem falado neste lugar. Veja que Tiago fala sobre a lei da liberdade. Isso sempre me equivocou. Como pode ser lei ser da liberdade? E ao passar de alguns anos eu compreendi. Porque sou livre, eu decidi não beber, não fumar, não mais usar drogas. Como a irmã disse, eu não sou mais escravo do inimigo. Porque nós decidimos, com a nossa própria vontade, não fazer aquilo que entristece o Espírito Santo em nós aqui. Dizemos não para o pecado, não porque a igreja proíbe, não porque o pastor vai falar, porque nós amamos ao honesto. E quando um cristão cai, irmão, é o nome de Jesus que é envergonhado na terra. A lei da liberdade. Você tem liberdade para fazer o que você quiser, mas a graça não nos deixa. Porque não merecíamos estar aqui hoje, mas pela graça fomos salvos. Mas é mediante a fé, irmãos. Tem que crer para então poder ver alguma coisa. Rapidamente, a segunda coisa que nós devemos priorizar, a terceira coisa que devemos priorizar é a oração. Filipenses, capítulo de número 4, versos 6 a 7. Filipenses 4, 6 e 7 diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Onde está o seu coração e a sua mente, irmãos? Em Cristo. Porque você está com a palavra dele no seu coração. Escondi a tua palavra no meu coração, diz o salmista, para não pecar contra ti. Certa vez a minha esposa viu um anúncio desses que aparece em rede social dizendo: aquele que lê a Bíblia vive menos. Eu falei: que é isso? Está doido? Aí ela continuou: vive menos enganado. Eu falei: eu concordo. Quem lê a Bíblia, irmãos, realmente vive menos enganado, menos preocupado, porque ora dentro da vontade do Pai. Existe alguém que disse nesta terra: tudo o que pedires em meu nome, sendo a vontade do Pai, Ele vai realizar. Irmão, e o que é a vontade do Pai e o que não é a vontade do Pai? Gênesis a Apocalipse, você vai descobrir. Está achando com vontade de mão beijada para você, irmãos? Vamos ler a Bíblia. Temos um plano de leitura aí, não temos, irmãos? Já pegou o seu? Acabe o ano de 2014 menos preocupado, com mais cabelos na cabeça. Não estou dizendo que o presbítero não lê a Bíblia, não, irmãos. Nem o irmão Hermes. Mas o meu está caindo, mas não é preocupação, não, é a idade. Né, irmão Júnior? Com cabelos mais pretos, porque quem lê a Bíblia vive menos preocupado, porque crê no Deus que fez os céus e a terra. Devemos elevar os nossos pedidos de oração ao trono da graça. É lá, e não no telefone celular. Não para a irmã, não para o irmão, não para o esposo, não para a esposa. Para o trono da graça. Porque a palavra de Deus, o Senhor nos deixou a oração dominical, irmãos, que maravilha. A oração do Pai Nosso não é uma reza, não, irmãos. Aquilo é só um modelo, amém? Quantos sabem o modelo da oração de Jesus aqui? Pai Nosso, santificado, venha a nós. De quem é o reino? Seja feita
Aí é que está o problema, irmão. Porque nós oramos para que a nossa vontade seja realizada no céu, sem que menos tentamos realizar a vontade de Deus na terra. Seja feita a tua vontade. E depois? O que mais? O que mais? Vírgula. Por quê? Tens perdoado aqueles que têm te ofendido nesses dias? Talvez seja esse um dos motivos que não têm sido abençoados nessa terra, porque não têm liberado o perdão. Perdoe, não importa quem. E perdoar, irmãos, é aquele negócio, eu te perdoo, mas a partir de hoje tu anda de um lado da igreja e eu ando do outro. Isso não é perdão, irmãos. Eu te perdoo, mas se você passar por mim no corredor da igreja, olha para o lado. Isso não é perdão, irmãos. Perdão é aquilo que Jesus fez por nós na cruz. Aquilo que Deus fez por nós, catou tudo aquele monte de porcaria e jogou no mar do esquecimento. Sabe por quê? Porque nunca mais Ele vai nos lançar isso em curso. Perdoar, irmãos, é olhar para aquilo que lhe fez mal e não sentir mágoa. Eu tenho várias cicatrizes no meu corpo. Mas hoje eu olho para elas e não sinto mais nada. Mas eu lembro de quando eu machuquei, mas eu não sinto mais nada. Isso é perdoar. Você olha para o acontecido, mas não sente mais nada. E sabe só quem é poderoso para realizar isso, irmãos? Deus. Ninguém perdoa porque é bonzinho. Ninguém perdoa porque é mais cristão do que o outro. Nós só perdoamos porque Deus nos perdoou primeiro. E nós levamos o nosso pedido de súplica ao trono da graça. Senhor, nos ajuda a perdoar, porque se tu não nos ajudar a perdoar, Tiago, para encerrar essa parte de oração, voltando a Tiago, no capítulo de número 4, verso de 1 a 10, é muito longo, irmãos, nós não temos tempo para ler tudo isso. Mas aqui no capítulo 4, a partir do versículo 1, nos diz a origem das contendas. Vamos ler, é importante, o Espírito Santo diz que é importante. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde se dão os prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjar em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade ao mundo é inimizade de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Suponhas que em vão afirma a Escritura, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aí vem uma parte linda, irmão. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos e lamentai e chorai. Converta o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença de Deus, ou na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Sabe por que nós vemos grandes coisas acontecendo nos nossos dias, como salvações em massa? Porque deixamos de chorar aos pés do Senhor na oração. Deixamos de gemer aos pés do Senhor, por saber que milhões e milhares de pessoas nesse exato momento estão partindo para a eternidade sem nunca ter ouvido falar de Jesus Cristo, porque nós nos negamos a cumprir o ID de Jesus Cristo. É oração, irmãos, com lágrimas que movem a mão de Deus. E a terceira e a quarta e última é a santidade. 1 Tessalonicenses.
Vamos melhor, irmãos, vamos direto para Hebreus, a hora não nos permite. Vamos direto para Hebreus, no capítulo de número 12, verso de número 14. Então, a primeira coisa que eu citei para nós priorizarmos nas nossas vidas é o amor para com o Deus do reino. Amarás a teu Deus acima de todas as coisas. Aquele texto que eu li em Marcos, capítulo 12, a partir do verso 28, é a profissão de fé do judeu. Ele recita essa profissão de fé 3 vezes ao dia. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é único. Você ainda crê nisso? Hebreus 12, verso 14. O que diz a sua Bíblia? Pode ler? Queres ver o Senhor um dia? Seguir a paz com todos. Essa é a primeira parte do versículo. Seguir a paz com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Existiram muitos homens na Bíblia, irmãos, que priorizaram o reino de Deus. Noé, em meio a um deserto, recebe uma ordem de construir um grande barco. E ele nem pergunta para que o barco no meio do deserto, ele simplesmente põe-se a construir. O homem era crente mesmo, que convenceu os 3 filhos a ajudar. E vários anos, irmãos, se passaram. E ele, crendo na promessa de que Deus havia feito, sabia priorizar o reino de Deus, ou o Deus do reino na sua vida. Abraão, na sequência, ouve uma voz: sai da tua casa, da tua parentela, deste lugar de conforto, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão, quando saiu de Ur, Deus não sabia nem para onde ia. Simplesmente catou tudo e saiu andando a esmo no deserto. O mesmo Abraão passou 25 anos esperando uma promessa. Essa promessa aparece na sua vida. E um dia ele escuta: Abraão, Abraão. E ele diz: eis-me aqui, Senhor. Vai e oferece o teu filho no holocausto. O teu filho a quem amas. Abraão simplesmente pega o seu filho, mais uns empregados, e sai. Não fala nem para a esposa. Já pensou, irmã Adriana? Como o pastor disse ontem, há situações que você tem que tomar a frente e seguir. Um homem que aprendeu a priorizar o reino de Deus, ou Deus desse reino. Quando está subindo lá no Monte Moriá, mesmo lugar onde foi construído depois de muitos e muitos e muitos anos o templo de Jerusalém. Isaac olha para ele e fala: pai, está aqui o fogo, está aqui a lenha, mas cadê o cordeiro? E aí aparece aquela frase que o cristão adora: Yahvé Jiré, ou Yahvé Jiré, o Senhor proverá para si o seu cordeiro. E ele amarra o menino. Eu fico imaginando por que Deus no relubrador, quando ele amarrou o menino, tinha que esperar levantar o cutelo. Porque ele estava decidido no seu coração a verdadeiramente imolar o seu filho. Sabe por quê? Porque ele cria no Deus da promessa, que disse que daquela criança ele faria uma grande nação. Ele cria, mesmo que se eu imolar o meu filho, porque o holocausto, irmãos, nós talvez não entendamos o que seja, mas era queima total. Deus dessas cinzas
vai fazer o meu filho renascer, porque ele me fez uma promessa. Que lugar Deus tem ocupado nas nossas vidas? Poderia citar homens como Moisés, como aprendemos ontem na escola dominical. Se você não veio, perdeu uma grande oportunidade de saber, estar conhecendo a história do povo de Israel. Moisés, um homem que durante 40 anos achou que era alguém no Egito. Depois, por mais 40 anos, lá no deserto de Midian, descobriu que ele não era ninguém. Sabe para quê? Para depois, por mais 40 anos, Deus usar ele como nunca mais usou ninguém na terra. Deu as suas desculpas. Não, eu não vou, eu não quero, eles não vão me ouvir. Mas Deus fez ele entender que abriu uma prioridade naquela vida, naquela obediência. Porque foi com mão forte que Deus tirou aquele povo do Egito. E já se passaram quase 5.000 anos. E até hoje nós dizemos como o nosso Deus tirou o povo de Israel com mão forte daquele lugar. Poderia citar outro como o grande rei Davi. Durante algumas épocas da sua vida, o rei Davi passou por inúmeras situações. Veja que ele estava lá tranquilo na casa do seu pai. E aparece Samuel com a incumbência de ungir um rei sobre Israel. Logo que Samuel chega, olha para Eliabe, mais velho, mais bonito, mais formoso, e diz: é esse. Deus fala: não, parece não. Olha para o segundo, para o terceiro, e desses passam mais 4. E Deus fala: não é nenhum desses. Samuel vira para Jessé: não está faltando mais ninguém aqui nesse lugar? Ah, tem o pequeno, está lá no pasto, cuidando das ovelhas. Manda trazer. E quando ele chega, Samuel pega o chifre e derrama o azeite e unge ele perante todos os seus irmãos, como sendo rei sobre Israel. Só que tem um problema. Já havia um rei sobre Israel. O nome dele era Saul. Mas Davi já era rei ungido de Israel. Mas teria que passar pelo processo de aperfeiçoamento. Porque para uma grande obra, Deus necessita de homens especialmente tratados. Davi começa então a sua história quando ele chega lá perante os seus irmãos no campo de batalha. Os irmãos olham para a cara dele e dizem: o que esse atrevido está fazendo aqui? Deus olha lá e diz: não é atrevido não, ele é rei. Golias olha para ele: o que esse menino quer aqui? Deus olha: menino não, ele é rei. Caiu Golias, cortou a cabeça. Entra Davi em Jerusalém e as mulheres. Davi é um grande herói, um grande guerreiro. Pronto, era só isso que o diabo precisava para entrar mais ainda no coração do endemoniado de Saul. E ali começa, irmãos, a luta do Davi. Primeira coisa que Davi perde é o emprego. Porque ele fazia parte, ele tomava conta da guarda especial de Saul. Era capitão da sua guarda. Perde o emprego, tem que fugir, perde a esposa. Vai para o seu pastor, o pastor olha para ele, que Samuel fala: foge, filho. Vai atrás do seu amigo, não posso fazer nada, foge. Vai para o sacerdote, olha lá: não tens nada aí para mim, porque eu saí correndo lá de Jerusalém. Olha, tem uma espada ali atrás enrolada nos panos ali, vê lá se te serve. Quando ele vai olhar, é a espada que ele cortou a cabeça de Golias. Olha, é essa mesmo, espada que corta a cabeça. Ele passa a ser fugitivo. E onde ele entra? Esse não é o fugitivo? Deus olha: fugitivo não, ele é rei. Então Deus resolve colocar Davi à prova.
e por 2 vezes lhe dá Saul na sua mão para tirar a sua vida. E as 2 vezes ele não o faz. Deus olha e fala: está pronto. Vem uma situação, Israel entra em guerra novamente com os filisteus e perde. Saul coloca a espada e se mata. Davi é ungido rei sobre Israel e posteriormente rei sobre Judá. E entra Davi triunfante, porta dentro de Jerusalém. Faz ideia da cena, irmãos? E o povo gritando: Davi é o nosso rei, Davi é o nosso rei. Aí Deus olha do céu e sabe o que ele diz, irmãos? Está registrado lá em Atos dos Apóstolos. Capítulo 13, versículo 22. Quem encontrou pode ler? Tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, o qual também, dando testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Quando Deus leva ele ao reinado, ele entra, porta dentro de Jerusalém, e o povo grita: Davi é o nosso rei, Davi é o nosso rei. Deus olha do céu: rei não. Achei Davi o meu servo, que fará cumprir toda a minha vontade na terra. Compreendeu, irmãos, como vale a pena servir a esse Deus deste reino? Você vai ter momentos de luta, de perseguição, vão lhe atirar espada, lanças. Por 2 vezes Davi escapa. As 2 lanças que tiraram em Davi, que Saul atirou em Davi, serviram para pregar o corpo dele na muralha. Não se preocupa com o tamanho da tua prova. Não se preocupa com o tamanho do seu problema. Para vir para os nossos dias, eu quero lhes dar o último exemplo de uma pessoa que sabe priorizar o reino de Deus. No início do século XVIII, por volta de 1900, existia uma irmã australiana. E ela tinha 2 filhas, e ela enviou essas 2 filhas como missionárias para a China. Houve ali na China uma revolução, uma revolta chamada Revolta dos Boxers. E essas 2 cristãs foram mortas nessa revolução. Ela olhou para o céu e disse: Senhor, eu já sou da idade de 60 anos e não tenho mais filhos para lhe oferecer, para enviar para o campo missionário. Então irei eu para a China. E conta a história que essa irmã fez um curso de missiologia bem rápido, partiu para a China e deu mais 20 anos da sua vida falando do amor de Jesus Cristo para aquele país. E após morrer, foi sepultado ao lado das suas filhas. Podia lhes falar de homens como William Carey, o pai das missões modernas, que disse: pedis grandes coisas para Deus, mas fazei grandes coisas para Ele também. Podia lhe citar John Knox, que disse: Senhor, dai-me a Escócia, senão eu morrerei. Que lugar Deus tem ocupado nas nossas vidas? Para finalizar, eu não quero falar só somente de heróis da fé. Para encerrar, eu quero lhe mostrar que os anônimos também são importantes para Deus. Hebreus capítulo 11 traz a relação, a galeria dos heróis da fé, começando dos patriarcas, passando por Moisés. E chega lá no verso 35 do capítulo 11, diz assim: mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada. Andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos, maltratados, homens do qual o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos campos da terra.
Esses são os anônimos da Bíblia. Pessoas que eu e você só vamos conhecer no céu. Mas está aqui uma referência que eles fizeram algo para contribuir com o Deus do reino. Priorizaram o Deus do reino. Priorizaram a sua palavra. Priorizaram a oração. Priorizaram a santidade, sem a qual ninguém verá o Pai. E muitos não andaram de carro 0 quilômetro, não tiveram apartamentos mobiliados. Andavam descalços. Como Jesus despediu os seus discípulos de 2 em 2, não deixou eles levar nada. Porque o Deus que manda, irmãos, é o Deus que cuida. É o Deus que supre. É o Deus que sustenta. É o Deus que apoia. É o Deus que diz: vai, filho, porque eu sou contigo. Mas isso, irmãos, é só para aqueles que priorizam o Deus desse reino. Quando priorizamos o Deus do reino, deixamos a nossa própria vontade de lado. Quando priorizamos o Deus desse reino, amamos mais, porque Deus é amor. Quando oramos, conhecendo o Deus do reino, não fazemos as nossas orações sem colocar a nossa vida em primeiro lugar na relação. Os moravianos tinham esse costume de não orar para Deus por aquilo que eles mesmos não estavam dispostos a fazer para Deus. É muito fácil nós dobrarmos os nossos joelhos: Senhor, levanta homens e mulheres e manda para a janela 1040, manda lá para o Afeganistão, manda lá para o Iraque, manda lá para o Irã. Levanta, Deus, homens e mulheres cheios do teu Espírito, envia. Mas eu, Senhor, deixa aqui no Japão ganhando bastante dinheiro. Eu preciso comprar uma casa própria nesse país, não sabe. Encerra a oração sempre dizendo: Senhor, e se eu te for útil em alguma coisa, capacita-me e envia-me a mim. Se coloque de pé. Como eu costumo dizer, Deus tem a prioridade de todas as coisas. E quando deu um apagão em tudo que eu tinha preparado para hoje, minha primeira intenção foi pegar o telefone e ligar para o pastor e falar: pastor, não dá, sumiu tudo. Aí Deus me colocou a última vez à prova: prioriza o meu reino ou não? Prioriza a minha palavra ou não? Prioriza aquilo que eu tenho te ensinado ou não? Eu falei: amém, Jesus, então vai lá e faça. Porque sou eu o Deus que chama, sou eu o Deus que envio, e sou o Deus que sustenta a palavra. Essas foram as prioridades que Deus colocou no meu coração para esta noite. O amor, e através do amor a sua palavra, através da palavra a oração, e através da oração a santidade. Feche seus olhos. Temos passado por muitos momentos, irmãos. E quando eu digo que Deus falou comigo, Ele falou mesmo. Quando Deus nos levou aqui em 2009 para nos ensinar a sermos servos deste reino, eu disse: Senhor, eu não quero ir, envia outro. Tu sabes que eu pedi para não me enviar como pastor para nenhum lugar. Tu sabes que eu não quero isso para a minha vida, Senhor. Mas Deus disse: vai. E nós fomos. Ali as lutas foram grandes, irmãos, porque Deus estava tratando conosco. Deus nos ensinou a amar mais, a nos humilharmos mais, a sermos mais mansos. E quando estava tudo bem, Deus levanta o problema e fala: agora é hora de voltar. Eu falei: não, Senhor, agora eu não quero voltar. E mais uma vez Ele fala: vai.
Eu não quero, Senhor. Eu quero falar lá fora, lá nas portas das discos, lá em meio aos drogados, às prostitutas, os aidéticos, mas eu não quero pregar mais para frente. Talvez hoje vocês entendam porque eu passei um ano aqui quase sem falar, porque eu pedi isso a Deus, e Deus colocou isso no coração do nosso pastor. Eu deixei de priorizar o Deus do reino, eu queria priorizar o reino de Deus na minha vida. Eu não queria mais sofrer, eu não queria mais lutar, simplesmente me acomodei. Mas nessa semana Deus falou comigo e me mostrou as prioridades que eu preciso reativar na minha vida, no meu lar. Se você, como eu, entendeu o que Deus falou contigo nessa noite e gostaria de vir aqui à frente, o nosso pastor vai orar por nós, porque eu também vou descer para receber a oração. Mas antes eu gostaria de saber se tem alguém para Jesus nessa noite. Alguém que nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Alguém que está distanciado do caminho do Senhor. Alguém que já aceitou Jesus um dia, mas as circunstâncias da vida lhes fizeram apartar do caminho, desviar-se, afastar, negar a Jesus, e deseja nessa noite retornar aos braços do Rei, o Deus do Reino. Eu gostaria de que você fizesse só uma cena da sua mão. Enquanto você pensa, eu gostaria de convidar aqueles que, como eu, foram confrontados nessa noite. Aqueles que entenderam que Deus não está mais na primazia da sua vida. Que o que está invigorado na sua vida é o reino de Deus e não o Deus do reino. Aquele que não sente mais prazer em ler a palavra, não sente mais prazer em orar, não sente mais prazer em santificar a sua vida. Eu quero me convidar a dobrar os seus joelhos aqui comigo. O nosso pastor vai orar por nós. Como eu disse para os irmãos, Deus falou em primeiro lugar comigo. E eu seria um hipócrita se simplesmente ministrasse e não vos dissesse que eu sou o maior dos negligentes nesta noite. Palavra de Deus no nosso coração. Palavra de Deus. Palavra de Deus para nós nessa noite. Que bênção podemos ser ministrados em nosso coração. Que bênção Deus está fazendo no nosso meio. Bênção Deus está trazendo sobre a igreja de Lar. Deus está nos humilhando. Deus está nos levando para a cruz, para que lá na cruz nós entendamos o que é servir ao Senhor. E não significa apenas nós levantarmos as mãos e dizer: Senhor, eu sou crente, eu aceitei, eu tenho uma Bíblia. Jesus está mostrando o que significa ter compromisso com Ele. E Jesus está falando conosco. Que palavra Deus tem falado nesta noite? Que palavras Deus tem ministrado ao nosso coração nesses dias? Oh, como Deus tem alimentado a nossa alma, irmãos. E tudo porque Ele nos ama e quer derramar sobre nós maior graça. Tudo porque Ele nos ama e quer derramar sobre nós de uma forma tão especial que nós entendamos, quando nós vamos falar do Evangelho, nós vamos a entender o que Jesus suportou por nós. E para isso você precisa ser confrontado, eu preciso ser confrontado, nós precisamos. É isso que Deus está fazendo conosco. Deus está trabalhando conosco pela palavra. E Deus tem dado nessa noite a prioridade correta ao nosso coração. Que palavra abençoada nós recebemos. Oh, aleluia, o Senhor tem falado neste lugar de uma forma tão suave ao nosso coração.
Mas você tem entendido, eu tenho entendido, essa palavra veio ao meu coração. E tudo que nós vamos fazer agora é dizer: Senhor, eu estou entendendo, Senhor, eu estou compreendendo. Os meus olhos estão sendo abertos, Senhor, e tudo que eu quero agora, Jesus, é dizer: eu estou aqui, Senhor. Eu não sei fazer direito, Senhor, eu não compreendo muitas coisas, mas eu estou aqui, Senhor. Eu me derramo, eu abro mão, Senhor, eu estou dando as chaves do meu coração, da minha vontade do Senhor. Eis-me aqui. Não importa a idade que você tem, não importa quanto tempo você já tem na igreja, não importa o que você já viveu, já passou. O Senhor Deus quer fazer coisa nova com cada um que queira, com cada um que deseja. Tudo que Ele precisa é de um desejo, é de um desejo, é de um desejo no teu coração. Às vezes você já não sente mais, e você pensa assim: se eu sentir alguma coisa, você fica pensando que é você que tem que tomar uma decisão. É ato voluntário, é você dizer: Senhor, eu quero o Senhor, eu te chamo nesta noite. O Senhor te chama. E quando você vê as pessoas dobrando o jeito do altar, você pensa: mas eu tenho vergonha na frente, irmãos. Isso não é vergonha, isso é reconhecimento da dependência, isso é reconhecimento dos verdadeiros heróis. São aqueles que dizem: eu não sei lutar, mas eu tenho alguém que me capacita, e eu vou, custe o que custar, custe os pensamentos das pessoas, custe os olhares, eu vou, porque eu sei que quanto mais eu me aproximo do altar, mais o Senhor me levanta, mais o Senhor me renova, mais eu entendo o chamado, e mais eu me disponho a Ele. Isso é um mistério, meus irmãos, que não se aprende pela palavra ouvida, mas é lá no teu coração que é confrontado. Vamos orar ao Senhor. Comece a fazer a tua oração, porque Deus está nos quebrantando neste lugar. Cada culto Deus está nos quebrantando, cada culto Deus está tratando conosco, cada culto o Senhor está te chamando para mais perto. E esta noite é mais uma delas. Vamos orar. Eu queria que você levantasse as suas mãos aí onde você está. E você que está aqui na frente, eu queria que você colocasse a tua mão no teu coração. E essa mão do teu coração é um sinal de rendição, é um sinal de entrega, é um sinal: Senhor, eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui porque eu quero essas prioridades da minha vida. Eu estou dando a Ti. É isso que o Senhor me diz nessa noite. Eu estou dando as chaves do meu coração, da minha vida, Senhor. Porque elas são Tuas, meu Deus. Elas são Tuas, Senhor. Elas são Tuas. O Senhor